Capítulo 59. Enoque instruía seus filhos para não tocarem em carne imunda. Quem se suja com a alma de bestas, suja sua própria alma. Para o homem se traz animais limpos para fazer sacrifício para pecado, para que ele possa ter a cura de sua alma. E se eles trazem para sacrifício animais limpos, e pássaros, o homem tem cura, ele cura a sua alma. Todos são determinados para a comida, desde de que ligue-os pelos 4 pés, para que possa fazer bem a cura e para curar sua alma. Mas quem mata a besta sem feridas, mata sua própria alma e suja a própria carne. E aquele que faz qualquer dano a uma besta, mesmo que tudo em segredo, é prática má, e ele suja a sua própria alma. Capítulo 60. Aquele que faz dano à alma de outro homem faz dano à sua própria alma. Aquele que trabalha a matança da alma de um homem, mata a sua própria alma, e mata o seu próprio corpo, e não há nenhuma cura para ele durante todo o tempo. Aquele que põe um homem em qualquer armadilha, aderirá nisto ele, e não há nenhuma cura para ele durante todo o tempo. Aquele que põe um homem em qualquer prisão, a retribuição dele não estará querendo ao grande julgamento durante todo o tempo. Capítulo 61. Enoque ensina seus filhos para se manterem longe da injustiça. E agora, meus filhos, mantenha seus corações longe de toda injustiça que Deus odeia. Da mesma maneira que um homem pede algo à sua própria alma de Deus, assim o deixou fazer a toda a alma viva, porque eu sei todas as coisas, como no grande tempo há de vir muita herança preparada para homens, bom para o bem, e ruim para o mal, estas sem números. Abençoados são esses que entram em casas boas, pois nas casas ruins não há nenhuma paz nem à volta deles. Ouvi, meus filhos, pequeno e grande. Quando o homem puser um pensamento bom em seu coração, traz frutos de seu trabalho diante da face de Deus, e se as suas mãos não os fizeram, então Deus virará sua face, então aquele homem não poderá achar os frutos de suas mãos. E se suas mãos fizerem o trabalho, mas seu coração murmura incessantemente, ele não terá toda a vantagem. Mas se fizer o trabalho com alegria de coração, Deus abençoará o trabalho de suas mãos. Capítulo 62. O perdão daqueles que retomam as palavras antes do tempo. Bem-aventurado o homem que em sua paciência traz seus dons com fé diante da face do Senhor, porque ele vai encontrar o perdão dos pecados. Mas se ele retomar suas palavras antes do tempo, não há arrependimento para ele, e se passar o tempo e ele não de sua própria vontade o que é prometido, não há arrependimento após a morte. Porque toda obra que o homem faz antes do tempo, é tudo mentira diante dos homens, e pelo pecado, perante Deus. Capítulo 63. Não menosprezar o pobre, mas compartilhar igualmente com eles, para que não seja murmurado contra Deus. Quando o homem veste o despido e enche o faminto, ele vai encontrar recompensa de Deus. Mas, se há em seu coração a murmuração, ele comete um duplo mal, ruína de si mesmo e do que ele dá, e para ele, não haverá encontro de recompensa por conta disso. E se o seu coração é preenchido com sua comida e sua própria carne, vestido com a sua própria roupa, comete desprezo, e perderá toda a sua resistência da pobreza, e não vai encontrar recompensa de suas boas ações. Todo homem orgulhoso e grandiloquente é odiosa para o Senhor, e toda a linguagem mentirosa, e vestidos de inverdade, ele vai ser cortado com a lâmina da espada da morte, e lançado ao fogo, e arde durante todo o tempo. Capítulo 64. O Senhor chama Enoque, e o povo resolve beijá-lo em um lugar chamado Achuzam. Quando Enoque falou essas palavras para seus filhos, todas as pessoas que moravam longe e perto dali ouviram falar que o Senhor estava chamando Enoque, e decidiram ir e dar-lhe um beijo. E 2.000 homens se reuniram e foram a Achuzam, onde estavam Enoque e seus filhos. E os anciãos e toda a assembleia foram até lá e reverenciaram e beijaram Enoque dizendo: Nosso pai Enoque, que possas tu ser abençoado pelo Senhor, aquele que governa eternamente, e agora abençoe teus filhos e todo o povo, para que possamos ser glorificados hoje diante de tua face. Pois tu serás glorificado diante da face do Senhor para todo sempre, desde que o Senhor te escolheu entre todos os homens na terra, e designou-te para que escrevesse sobre toda a sua criação, visível e invisível,
e designou-te como o redentor de todos os pecados do mundo, e aquele que ajuda os de sua casa. Capítulo 65. As instruções de Enoque a seus filhos. E Enoque respondeu a todos dizendo: Ouvi, meus filhos, antes de todas as criaturas terem sido criadas, o Senhor criou o visível e o invisível. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e pôs nele olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para refletir, e intelecto para deliberar. E o Senhor viu as obras do homem, e criou todas as suas criaturas, e dividiu o tempo, e do tempo ele fixou os anos, e dos anos os meses, e dos meses ele fixou os dias, e dos dias os 7. E deles, designou as horas, mediu-as com exatidão, para que o homem possa refletir sobre o tempo e contar os anos, meses e horas, suas alternâncias, início e fim, e para que ele possa contar sua própria vida, desde o início até a morte, e refletir sobre seu pecado e ver se sua obra foi boa ou má, porque nenhuma obra ficará oculta diante do Senhor, e todos os homens deverão conhecer suas obras e jamais transgredir seus mandamentos, e manter meus manuscritos de geração para geração. Quando as criações visíveis e invisíveis, tais como o Senhor as criou, acabarem e cada homem for para o grande julgamento, e os tempos perecerem e os anos, por isso mesmo, não mais existirem, e nem mais os meses, os dias, as horas, pois que ficarão todos juntos e não poderão ser contados. Haverá um regozijo, e todos os justos que escaparem do grande julgamento do Senhor serão unidos em um grande regozijo, pois para os justos o grande regozijo começará, e viverão eternamente, e entre eles não haverá trabalho braçal, doença, humilhação, ansiedade, necessidade, violência, noite, trevas, mas sim a grande luz. E eles terão uma grande e indestrutível muralha, e um brilhante e incorruptível paraíso, pois que todas as coisas corruptíveis passarão e haverá vida eterna. Capítulo 66. E agora, meus filhos, mantenha suas almas longe de toda a injustiça que Deus odeia. Caminhe diante da sua face com temor e tremor e sirva-o sozinho. Curva-se ao verdadeiro Deus, não para ídolos mudos, mas curvar-se à sua semelhança, e traze apenas ofertas perante a face do Senhor. O Senhor detesta o que é injusto. O Senhor vê todas as coisas. Quando o homem toma o pensamento em seu coração, então ele aconselha os intelectos, e cada pensamento está sempre diante do Senhor, que fez firme a terra e colocou todas as criaturas sobre ele. Se você olhar para o céu, o Senhor está lá. Se você tomar o pensamento da terra sob o mar e tudo, o Senhor está lá. Para Deus que criou todas as coisas. Não se curva para coisas feitas por homem, enquanto deixando Deus de toda a criação nenhum trabalho pode permanecer escondido diante da face do Senhor. Andai, meus filhos, na longanimidade, na humildade, honestidade, na provocação, no sofrimento, na fé e na verdade, nas promessas, na doença, no abuso, em feridas, em tentação, em nudez, na privação, amando um ao outro, até você sair a partir desta idade dos mares, em que vocês se tornarão herdeiros do tempo infinito, vida eterna. Bem-aventurados os justos que escaparão do grande julgamento, porque eles brilharão mais do que o séptuplo sol, pois neste mundo a 7ª parte é retirada de todo, luz, escuridão, alimento, prazer, tristeza, paraíso, tortura, fogo, gelo e outras coisas. Ele colocou tudo para baixo, por escrito, que você pode ler e compreender. Capítulo 67. O Senhor enviou trevas à terra, que cobriram o povo e Enoque, e ele foi levado às alturas, e a luz tornou ao céu outra vez. Quando Enoque falou ao povo, o Senhor enviou as trevas para a terra, e as trevas se estabeleceram, cobrindo aqueles homens que ali se encontravam falando com Enoque, e Enoque foi levado para o céu mais elevado, onde se encontra o Senhor, que o recebeu e o colocou diante de sua face, e as trevas deixaram a terra, e a luz voltou novamente. Mas o povo viu e não entendeu como Enoque foi levado para glorificar a Deus, e eles encontraram um pergaminho enrolado no qual estava escrito, o Deus invisível, e todos foram para casa. Capítulo 68. Enoque havia nascido no 6º dia do mês de Sivan, e viveu 365 anos.
Ele foi levado ao céu no primeiro dia do mês Sivan e permaneceu ali 60 dias. Ele anotou todos esses sinais de toda a criação, criada pelo Senhor, e escreveu 366 livros, entregou-os a seus filhos e permaneceu na terra 30 dias, sendo novamente levado para o céu no sexto dia do mês Sivan, no dia e na hora exata em que nascera. Durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro, e assim também o são sua concepção, nascimento e sua despedida desta vida. Na mesma hora em que ele é concebido, ele nasce, naquela mesma hora também morre. Matusalém e seus irmãos, todos filhos de Enoque, foram e ergueram um altar na praça chamada Shushan, donde Enoque fora levado ao céu. E todas as pessoas foram convocadas, levaram bois sacrificiais e os sacrificaram diante do Senhor. Todas as pessoas, incluindo os anciãos, e toda a assembleia vieram à festa, trazendo presentes aos filhos de Enoque. E deram uma grande festa, regozijando-se e festejando durante 3 dias, louvando a Deus que lhes havia enviado um sinal através de Enoque que conseguirá graça perante a Deus. Todas as pessoas se regozijaram, pois que este sinal poderia ser transmitido a seus filhos, de geração para geração,